Mais um vídeo aqui, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre como que funciona a perícia judicial no seu processo contra o INSS, como que o perito elabora o laudo judicial, como que ele tira as conclusões dele para chegar ali uma decisão e fazer o laudo judicial, contando toda a sua situação referente o exame físico que ele vai fazer com você no dia da perícia, tudo que é relacionado à perícia judicial, o que vai acontecer no dia que você for realizar essa perícia, eu vou estar falando nesse vídeo aqui para te ajudar, você que está com essas dúvidas referente à perícia judicial, laudo judicial e no final ali a decisão do juiz. Então, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo essas dúvidas, beleza? Lembrando que é muito importante você saber que o perito judicial, ele é o braço direito do juiz. O juiz que está com seu processo, que vai dar a sentença no final do processo, para te conceder o benefício ou não. O perito judicial é o braço direito do juiz, até porque normalmente em processos aí contra o INSS para requerer um benefício, normalmente não existe audiência. Audiência que é aquela audiência que você fica ali de frente com o juiz, ele faz perguntas para você. Normalmente processo aí previdenciário, normalmente não existe essa audiência. O juiz ele dá a sentença do processo baseado na sua documentação e no laudo do perito judicial. Então é importante você saber disso. Esse laudo do perito nessa perícia judicial é de extrema importância para a decisão final do juiz, se vai te conceder o benefício ou não. Então é importante, no dia que você for realizar a perícia, você levar toda a sua documentação, até mesmo a documentação que já foi lançada no processo, que você levou para o advogado, enviou para ele e tal. Toda a sua documentação é importante você levar. Lógico, e principal a documentação de identificação, que é um RG, a CNH, habilitação, tal, para você se identificar na hora que você chegar lá. Normalmente a perícia judicial é realizada aí no fórum da sua cidade, da sua região. Às vezes, onde a pessoa mora, às vezes não tem um próximo, às vezes é marcada a perícia para você ir em outra cidade, depende aí da região onde você mora, mas normalmente a perícia é no fórum aí da sua cidade, da sua região. Então, como eu já falei, leva toda a sua documentação. É importante você saber que às vezes a pessoa realiza a perícia e fala assim: mas o perito ele não pediu a minha documentação, meus laudos, os meus exames. Como eu já falei, é importante você levar caso ele peça. Mas normalmente, às vezes o perito ele nem pede a documentação. Por quê? Porque ele já tem acesso a essa documentação. Quando você envia essa documentação para o advogado, ele dá entrada no seu processo ali, lança toda essa sua documentação. Então o perito judicial ele tem acesso ao processo, ele já sabe, quando você chega para realizar a perícia, ele já sabe toda a sua situação, qual que é o seu problema de saúde, qual que é a sua atividade, em que você trabalha, mas é importante você levar toda a sua documentação. Documentação de identificação, RG, habilitação, como eu já falei, carteira de trabalho, os laudos, os atestados, exames que comprovam seu problema de saúde. Toda a sua documentação você leva. Caso o perito ele peça a documentação, ele pode pedir, por exemplo, às vezes quando você envia a documentação para o advogado, você envia os laudos dos exames, mas às vezes aquelas imagens, por exemplo, ressonância magnética, tomografia, esses exames têm as imagens e tem os laudos. Normalmente, às vezes, a pessoa envia os laudos para o advogado e as imagens a pessoa não leva. Até porque quando você tira, mesmo que você tire uma foto ali, não fica muito bom, não dá para ver que presta ali e tal. Mas essas imagens desses exames, que é muito importante, ele pode pedir no dia da perícia judicial. Então é importante você levar toda a sua documentação, caso ele peça. Lógico, normalmente o advogado ele já orienta o segurado sobre isso. Outra coisa também que o advogado, acredito que se você não realizou a perícia ainda, ele vai te orientar, é referente como que você se comportar diante do perito judicial.
é muito importante. Às vezes a pessoa tem vontade de falar certas coisas, alguma coisa relacionada ao seu problema de saúde, como que você está se sentindo, qual que é o seu problema de saúde. Essas informações, o seu advogado, ele já contou no processo, então o perito ele já tem todas essas informações. Aí você fala, então para que essa perícia, se ele já tem todas as informações? Porque o perito judicial ele precisa te ver pessoalmente qual que é realmente a sua situação. Por exemplo, o seu advogado contou a sua situação no seu processo ali, contou toda a sua história ali, lançou sua documentação, seus laudos, seus atestados, seus exames, então contou toda a sua história. Então, essa perícia judicial é para que o perito ele te analisa ali fisicamente qual que é a sua situação fisicamente. Ele faz um exame físico em você com as informações que ele tem já que foi lançada no processo através do seu advogado, com aquelas informações que ele vai colher com você no dia da perícia, fazer um exame físico em você ali, mandar você fazer, dependendo do seu problema de saúde, ele vai mandar você fazer alguns movimentos ali, mandar você deitar na maca, mandar você ali, dependendo às vezes problema nas pernas, problema no joelho, mandar você levantar as pernas, dobrar, esticar, problema no ombro, mandar você levantar o braço, tal. Ele vai mandar você fazer os movimentos ali e tal, que você consegue fazer, lógico. Você vai fazer os movimentos que você consegue fazer. Se você não consegue fazer o movimento, você tem que contar para o perito o movimento que está pedindo para você fazer que você não consegue, lógico, mas você tem que deixar o perito te examinar. Lógico, se você não consegue fazer um movimento, você, como eu já falei agora, você conta para ele que não consegue fazer, mas é importante que você deixe o perito te examinar. Então, ele vai fazer esse exame, às vezes, esse exame físico em você. Às vezes você tem um problema, às vezes sofreu por exemplo, sofreu um acidente, teve que fazer um procedimento cirúrgico e tal, então ele faz uma medição ali, por exemplo, fez uma cirurgia no joelho, então ele mede ali para ver se você ficou com uma perna menor do que a outra, tal. Então, essas informações ele vai perguntando para você, vai te examinando fisicamente ali e vai anotando. Geralmente ele anota ou no papel ou no computador ali. Ele anota essas informações porque o laudo judicial ele não faz no momento ali. Ele colhe as informações com você. Então, depois de alguns dias, ele tem até 30 dias para fazer esse laudo judicial. Depois de alguns dias, às vezes na mesma semana, mas ele tem 30 dias para fazer esse laudo judicial. Então, com essas informações que ele anotou ali, que pegou com você e tal, com as informações que já está no processo, então ele vai elaborar, vai fazer o laudo judicial, que vai ser extremamente importante para a decisão do juiz no final do processo. Na minha opinião, deveria, por exemplo, no dia ali ele já fazer o laudo judicial, mas infelizmente não é isso que acontece. Por quê? Às vezes no dia ali o perito ele faz várias perícias, então ele simplesmente, como eu já falei aqui, ele colhe algumas informações com você e aqueles pontos ali específicos que ele pergunta para você e você responde para ele, algumas informações, como eu já falei, ele anota ali para que, baseado naquelas informações que ele colheu com você e com as informações que já está no processo, ele fazer o laudo depois. Mas como ele já vai colher várias informações ali de vários segurados que vai fazer perícia ali, então depois às vezes o perito às vezes pode até ter dificuldade para fazer o laudo, na minha opinião, mas infelizmente está na lei, então ele tem 30 dias para fazer o laudo. Ele não é obrigatório de fazer no mesmo dia e normalmente isso não acontece. Não é obrigatório de fazer numa semana, 2 semanas, ele tem 30 dias. Então, durante aqueles 30 dias, ele vai analisar o seu caso, as informações que ele colheu com você, com as informações seus laudos, atestados, exames. Então, a história que o seu advogado contou, relatou sobre você. Então, depois de alguns dias ali, ele vai fazer esse laudo judicial. Então, as informações que está no processo, que o seu advogado contou a sua história com seus laudos, atestados, ele vai se basear nessas informações? Vai sim, mas é extremamente importante
as informações que ele vai colher com você no dia dessa perícia judicial. Porque as informações que estão nos laudos atestados foi os seus advogados que contou. A sua história que está relatada no seu processo foi o seu advogado que contou. Agora, essas informações foi ele que viu presencial ali. Ele perguntou para você, você contou respondeu aquelas perguntas que ele fez para você. Ele viu você fisicamente ali. Então, essa perícia judicial é extremamente importante mesmo. Eu diria que seja 90% da decisão do juiz no final do processo vai ser baseada nessa perícia judicial. Como eu já falei aqui, porque o perito judicial ele é um braço direito do juiz. O juiz tem extremamente confiança no perito judicial. Tem muita confiança no perito judicial. Ele acredita no que o perito judicial fala, até porque, como eu já falei aqui, ele não vai ver você, o juiz normalmente ele não vai ver você pessoalmente. Então, o que o perito judicial fala é muito importante para o juiz do seu processo, para ele dar a decisão ali baseado no que o perito judicial falar. Lógico, após esse laudo judicial ser feito, o juiz do processo dá um prazo para o seu advogado, o INSS, se manifestar sobre esse laudo judicial. O seu advogado, ele não é obrigado a concordar com o que o perito falou. Não, ele vai fazer a sua defesa. Se esse laudo for contra você, for desfavorável a você, se o perito contar ali que você está apto a realizar suas atividades, não tem problema de saúde. Então, os seus laudos, os seus atestados que o seu médico particular aí fez, contou lá no laudo, no atestado, que você não tem condições de trabalhar. Aí o perito judicial fala que você está apto a trabalhar. Então, nesta hora, nesse prazo ali que o juiz dá para as partes se manifestar, então, nessa hora que o seu advogado vai fazer a sua defesa. Então, é muito importante, você ainda que vai entrar com processo judicial, que já entrou, é muito importante você saber que o seu advogado conta muito no processo. Lógico, o advogado não só depende do advogado, como eu já falei aqui, a perícia judicial é muito importante para o processo, mas a defesa que o seu advogado vai fazer para você, vai contar a sua história ali e tal, na hora que ele vai dar entrada no processo, e nessa hora também que o juiz dá o prazo para seu advogado se manifestar ali sobre o laudo judicial, é extremamente importante a sua defesa. Seu advogado é muito importante, e você que vai procurar advogado ainda, procure um advogado especialista previdenciário, que ele sabe, ele entende do assunto para te defender da melhor forma possível. Como eu já falei, não depende exclusivamente do seu advogado, mas ele, quando o advogado faz uma defesa muito boa para você, isso aumenta muito as chances para você conseguir o benefício, vai aumentar consideradamente. Então, após ele dar esse prazo, as partes se manifestam referente ao laudo. Lógico, tem o seu advogado te defendendo, mas do outro lado tem o INSS também fazendo de tudo para você não receber o benefício, até porque seu benefício já foi negado lá no INSS, porque para você entrar com processo judicial, você teve uma negativa, o INSS negou o benefício, seja ele qual for. Então, o seu advogado faz sua defesa, mas do outro lado, tem que entender também que o INSS tem advogados representando o INSS fazendo de tudo para você não receber o benefício. Então, quando o juiz dá esse prazo, tanto o seu advogado vai se manifestar sobre o laudo, como o INSS vai se manifestar também. Então, é isso, você está ali lutando para conseguir o benefício, mas o INSS está fazendo de tudo para você não receber o benefício. Então, é importante você saber disso. Então, após as partes se manifestar referente ao laudo, então o laudo volta para o juiz do processo, da sentença do processo. Lógico, às vezes pode demorar 2 meses, 3 meses, mas após isso, o laudo volta para o juiz da sentença do processo, então o juiz vai sentenciar o processo, se vai te conceder o benefício ou não. Se ele te conceder o benefício, lembrando que o INSS ainda pode recorrer, e vai para a segunda instância, como se o juiz, infelizmente, não te concedeu o benefício, seu advogado pode recorrer também e vai para a segunda instância. Por exemplo, se o laudo foi favorável a seu favor e o juiz te concede o benefício, então o INSS não recorre, por exemplo, tal,
Então, você começa a receber o benefício ali, mas fica aquele tempo ali que você ficou aguardando o processo, que é os atrasados que você vai receber. Lógico, esses atrasados você só recebe quando chega o fim do processo. O fim do processo não é após o juiz dar sentença, não. O fim do processo é quando o processo é transitado e julgado. Transitado e julgado significa que se o juiz te concedeu o benefício, o INSS não pode mais recorrer. Então, quando o processo é transitado e julgado, aí vem a ordem para o INSS te pagar os atrasados, que é aquele tempo que você ficou aguardando o processo. Que pode ser os atrasados podem ser por RPVs ou precatórios. RPVs é quando aquele valor somando o total que você ficou aguardando o processo, se não ultrapassar 60 salários mínimos, então você recebe por RPVs, que é mais rápido, ou por precatórios, que é quando ultrapassa 60 salários mínimos. Lembrando que tanto os RPVs e os precatórios você só vai receber quando o processo ser transitado e julgado. Às vezes o segurado começa a receber o benefício ali, fica aguardando ainda 1 ano, 2, para conseguir receber os atrasados. Às vezes a pessoa fala, mas o meu processo está demorando, tal, o processo de pessoa que eu conheço, tal, conhecido, saiu mais rápido, tal. Um processo, como eu já falei aqui, tem você lutando para conseguir o benefício, seu advogado fazendo sua defesa, mas do outro lado tem a outra parte também, nesse caso, que é o INSS. Então, luta de um lado para receber o benefício, o outro luta do outro lado para que a pessoa não receba o benefício. Então, por isso que demora. Às vezes a pessoa ganha o processo em primeira instância, o INSS recorre, vai para a segunda instância, tem tudo isso. Então, por isso que um processo judicial demora. Infelizmente, demora às vezes. Um processo judicial, às vezes, o segurado começa a receber o benefício com 8 meses após a entrada do processo. Mas, normalmente, demora mais de 1 ano. Às vezes, tem pessoas que ficam aguardando 2 anos para chegar ao fim ali, para pelo menos sair a decisão do juiz. E a pessoa começar a receber o benefício ali, lógico, se a pessoa conseguir comprovar a incapacidade para o trabalho. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte aí, você que está aguardando a decisão do juiz ali para se vai te conceder o benefício ou não. E boa sorte também você que vai realizar a perícia judicial ainda. Espero de coração que você consiga comprovar a sua incapacidade por trabalho e consiga, o mais importante, receber o seu benefício. Fica com Deus, boa sorte e até o próximo vídeo.